genética, vamos falar aqui um pouquinho de cada herança para fazer uma revisão, já que a questão não contribui tanto. Quando tem que falar mal, eu falo mesmo, tá? A questãozinha muito ruim, questãozinha que exigia uma decorebinha aí de vocês, né? Qual é a herança do albinismo, enfim, papo não muito legal, mas que eu vou fazer deste momento, além de explicar a questão, né? Vou realmente fazer um comparativo aí da maioria das heranças que a gente trabalha aqui nos vestibulares, beleza? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. O lance é o seguinte, cara, né? O canal ele é feito para isso, para a gente revisar conteúdo, fazer as resoluções e que cada resolução dessa realmente sirva como uma revisão, né, de toda uma frente, como essa aqui da genética. E aí sim, eu tenho certeza absoluta que se vier novamente algo semelhante, você vai acertar numa próxima prova, beleza? Então é o seguinte, esquece a questão. Vamos pegar aqui, ó, tá, as principais heranças na linha cronológica, né, do conteúdo aí, dos principais cursinhos e pré-vestibulares que vocês conhecem. Então, quando a gente começa a trabalhar genética, a primeira herança que a gente trabalha são as heranças, né, de Mendel, nosso garoto prodígio, né, o cara era monge, fazia uma cervejinha, vivia em cima do morro e, cara, Ave Maria, plantava ervilha. Então, na primeira lei, ou a lei da segregação, ele percebeu o seguinte, ó, que cada característica, no caso a cor ou a superfície da ervilha, era condicionado por dois fatores. Hoje a gente sabe que esses fatores são genes, né? E a gente simplifica, né, a representação desses genes com letrinhas, né? No caso de dominância, quando há dominância de um gene sobre o outro, de um alelo sobre o outro, a gente representa com a letra maiúscula, né, e o recessivo com letra minúscula. Então vamos supor que o azão caracteriza aí a cor amarela e o azinho a cor verde da ervilha. Então a gente diz que um alelo ele é dominante sobre o outro quando ele, em dose única, manifesta a herança. Beleza? Então lembra que a ervilha azão-azinho, a heterozigótica, ela é amarela, porque o amarelo domina o verde. Beleza? Basicamente essa é a ideia. Então, na primeira lei, eu tenho dois alelos, ok, para cada locus. Lembra que locus é a posição que esse cara está no cromossomo. Beleza? Tranquilo? Pode ter dominância ou não, hein? Lembra dos casos de ausência de dominância, que é o lance lá da dominância incompleta, em que você tem a rosa vermelha, que com a rosa branca forma a rosa-rosa. E no caso da codominância, que a gente tem a ideia lá da vaca malhada, da vaca preta com vaca branca, da vaca malhada. Show? E aí, semelhante à primeira lei, a gente tem a polialelia. Tá? Na polialelia, olha o nome, poli de muitos alelos. Então, para cada característica, a gente vai ter mais de dois alelos. Vamos pegar logo o caso mais clássico de todos, que é o caso do sistema BO. Ok? Então você tem o isão A, o isão B e o alelo izinho. Isão A, isão B e o izinho. Entre isão A e izinho tem dominância, entre o isão B e o izinho tem dominância. Agora lembra que entre o isão A e o isão B não tem dominância. Para saber mais de sistema BO, B0, ó, assista esse vídeo aqui, beleza? Tranquilo? Vai te ajudar bastante. Agora, partindo já para a segunda lei, beleza? Para a segunda lei, a gente vai trabalhar com dois ou mais pares de homólogos, ok? Sendo que a gente vai ter, ó, dois alelos, mais uma vez, pode ser o azão e o azinho e o azinho, o Bzão ou o Bzinho, o Bzão ou o Bzinho. Mais uma vez, galera, dessas heranças aqui, todas têm resumão do Vitão sobre elas, com muitos exercícios, tá? Então, a segunda lei está aqui também, bonitona para vocês, beleza? E aí, galera, olha só, agora é importante, ó. No caso de Mendel, que estava lá, né, arrumando serviço, porque a vida estava muito boa, né, o cara começou a trabalhar com a cor da ervilha e com a superfície da ervilha. Então, a gente está falando que para cada par de homólogo, ou seja, para cada par de alelo, a gente vai ter uma característica.
Então aqui eu tenho uma característica, né, sendo estabelecida, pode ser a cor, ok? E aqui uma outra característica que pode ser a superfície. Então se eu tivesse um terceiro par de alelo, eu estaria trabalhando com uma terceira característica. Então para cada par eu tenho uma característica. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Depois que a gente estuda a segunda lei, vem a ideia da interação gênica. O nome já diz bastante, tá? Vai ser algo bem semelhante à segunda lei, porque eu vou estar trabalhando com dois ou mais pares, ó, azão ou azim, azão ou azim. Posso ter lá o Bzão, o Bzim, pode ter o Bzão e o Bzim. Só que a interação vai rolar entre esses dois ou mais pares e eles em conjunto vão determinar uma só característica. Beleza? O caso mais clássico é o da epistasia e tem aqui um resumão do Vitão bonito sobre epistasia. E já digo mais, no Enem 2022 PPL, segunda aplicação, rolou uma questão sobre epistasia, que é uma questão inédita. Então já vai na playlist do Enem, que tem questão pra caramba, ok? E dá uma olhada, beleza? Maravilhoso. Então, segunda lei, dois ou mais pares, duas ou mais características, interação, dois ou mais pares trabalhando numa só característica. Beleza? Aí vem o que a gente chama de pleiotropia. Pleiotropia, é importante a pleiotropia, eu gosto de colocar nessa sequência para já fazer o contraponto aqui da interação. Porque a gente vai ter aqui, ó, um par. E, então, mó cara de primeira lei. Pois é, azão e azim, um parzinho. Só que nesse único par, ele vai poder determinar duas ou mais características. Vitão, então realmente, né, bem o sentido oposto da interação, que tinham dois ou mais pares de homólogos em uma só característica. Aqui a gente tem um par só, duas ou mais características. O exemplo mais clássico que tem de pleiotropia é o exemplo do ratinho, em que um par condiciona a cor do pelo, mas ao mesmo tempo, em homozigose dominante, ele acaba caracterizando a letalidade. Você já deve ter visto essa questãozinha aqui, ó, uma das mais vistas aqui no canal, beleza? Sobre gene letal, beleza? E cara, só para a gente fechar aqui as principais, ó, vamos botar o linkage, que você vai poder ter dois ou mais pares de alelos, porém trabalhando exatamente num único par de homólogo. Então você vai ter azão, azim, azão ou azim, mas aqui eu vou ter também, ó, Bzão ou Bzim, Bzão ou Bzim. Show? E aí você vai ter para cada par uma característica. Maravilha? Para cada par, né, de alelo. Beleza, gente? Então, esses aqui são os principais, tá? O que ficou faltando, porque reparem só, todas essas heranças aqui estão condicionadas em um par de cromossomo que a gente chama de autossômico, que são aqueles pares que estão relacionados à maior parte das nossas características, mas lembra que a gente tem um parzinho, uma miserinha, que está relacionado ao condicionamento de quem? Do nosso sexo. Mulherada, XX, homens, XY. E aí é importante trabalhar com o que chamamos de alossomos, mas muito mais comumente chamado de cromossomos sexuais, que a gente tem aqui, ó, vou botar neste cantinho, o cromossomo X e o cromossomo Y. Então, no caso do cromossomo X, Y, eles têm uma região que é homóloga, que funciona como todas as outras que a gente colocou aqui do lado, e tem uma região não homóloga, ok? E aí qual é o papo? Nessa região não homóloga do Y, só os homens possuem, concorda comigo? Porque o homem que é XY. Então a gente chama de herança restrita ao sexo. Beleza? E na parte não homóloga do X, a gente vai trabalhar com as famosas, aí sim, bem famosas heranças, né, ligada ao sexo. Aí a gente vai colocar duas muito famosas, daltonismo e hemofilia. Beleza? Então essas heranças aqui estão relacionadas à parte não homóloga do X. Beleza?
Pronto, galera, revisão feita, agora a gente pode partir para a resolução da questão. Mas antes de partir para a resolução, se inscreva no canal, dê a força pro prof. Cara, correções comentadas, ampliadas do jeito que eu faço aqui só no Quibio, né, galera? Então você revisa conteúdo fazendo exercícios. Vamos lá? Letra A. Na espécie humana, o albinismo do tipo 1 tem herança autossômica condicionada por um alelo dominante, não é recessiva. Viu como essa questão é uma questão de decorebinha, tá? Já o daltonismo tem herança ligada ao cromossomo X, acabamos de falar. Essa parte estaria certa, só a questão do albinismo que é recessiva. B. Os fenótipos do sistema ABO, AB e O, são determinados por um gene com interações não alélicas, isão A, isão B e isim, sendo esse caso, né, os alelos homólogos. Né? Desculpa, sendo esse um caso de alelos homólogos. Né? Não tem nada a ver, né? Eles não são determinados por um gene com interação não alélica. Aqui tem, como eu falei, ó, dominância entre o A e o B com o isim, os dois dominam em relação ao isim, e o A e o B que realmente não tem dominância, é uma codominância. C. Mendel postulou que um par de fatores se separam na formação dos gametas. Ok. Princípio de hereditariedade, conhecido como lei da segregação independente. Independente é a segunda lei, ok? Então, seria mais de um par, beleza? Não só apenas um. Beleza? Tranquilo? Então, realmente, C a gente tirou e tomara que seja D. Ó. Na interação gênica, dois ou mais pares de alelos agem na origem de uma mesma característica aqui, ó, de uma mesma característica. Já na pleiotropia ocorre o inverso, ou seja, um mesmo gene atua em várias características. Pleiotropia, duas ou mais características, realmente ficou a letra D. Beleza, galera? Então eu espero que vocês tenham revisado o conteúdo e, meu irmão, vocês vão arrebentar na prova. Vamos com tudo.